Oi gente, tudo bem? Me chamo Thiago Gelim, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula do sétimo ano. Bem, a gente já teve a primeira e a segunda avaliação aqui à distância, agora a gente vai ter a terceira. Nosso conteúdo de agora é sobre regiões, a gente vai tratar agora disso de uma forma mais detalhada do que no primeiro semestre, quanto a região norte e a região nordeste. Tudo bem? Bora lá para as características gerais e as características naturais da Amazônia. Aí, região norte. Características naturais, não da Amazônia de fato, mas sim da região norte. A altimetria e hidrografia da região norte. Bora ver. A altimetria, a gente está falando da altitude do terreno da região norte, ou seja, montanhas, vales, regiões de bacia. E a hidrografia, a gente está falando contra os rios, lagos, igarapés, afluentes, nascentes, tudo que faz parte do relevo aquático, hidrográfico aqui da região norte. Olha aí. Bacia, entre aspas, hidrográfica por um motivo. As regiões mais altas ao norte e ao sul são mais altas e as regiões mais próximas aos rios são mais baixas. Como eu disse, a palavra bacia não é por um acaso. Região norte, região amazônica, ela é chamada de bacia exatamente por isso. Região norte é mais ao norte da região norte, né? Ali nos planaltos das Guianas, ali pelo Amapá, pelos outros países, como as próprias Guianas, como a Colômbia, são regiões muito altas. Como é bem dito, né, um planalto é uma região elevada, só que plana. Então, é uma região mais alta, e aqui ao sul tem muitas regiões montanhosas, como a gente consegue perceber em cidades como Paraupebas, Paragominas. Então, tudo isso daí são regiões muito altas, e regiões próximas dos rios, como o próprio rio Amazonas, elas são mais baixas, são mais próximas ao nível do mar. Então, vai formando mais ou menos uma bacia, entendeu? Aqui vai passando os rios, e aqui tem os morros, as montanhas, e tudo isso daqui só vai agregando mais ainda ao volume de água da bacia amazônica. Olha aí. É a bacia do rio Amazonas, principal bacia do mundo, maior em extensão e volume de água. A gente sabe que o maior rio do mundo é o rio Nilo, né? E o segundo maior é o rio Amazonas, mas a maior bacia hidrográfica, ou seja, o todo, é a bacia do rio Amazonas. Maior extensão e volume de água. Essa bacia se desenvolve na Cordilheira dos Andes, que a gente já vai explicar mais ou menos onde ela nasce, né? Onde ela se dá como um rio de fato. E aqui, maior extensão e volume de água, mas também, não somente, ela tem cerca de 20% de toda a água doce do mundo. Então é muito importante mesmo a presença e a manutenção, né, das riquezas da bacia amazônica e do rio Amazonas também. Aqui, quanto ao clima, né, a parte climática aqui da região norte é um clima equatorial, a linha do Equador trazendo calor e umidade, e uma única estação bem definida, clima favorável à floresta. Aqui, ó, linha do Equador trazendo calor e umidade. Bora relembrar um pouco. A linha do Equador é a linha imaginária que passa bem no meio do planeta Terra, ou seja, na região da linha do Equador é onde mais reincide os raios solares. Então, aqui nessa parte da região norte, o clima, quer dizer, a única estação bem definida que a gente consegue perceber é o verão. Ou seja, o verão ele é uma época onde tem forte presença de chuvas e forte presença de calor também, e os dias são mais longos. Então, mais ou menos isso que acontece aqui, a gente consegue perceber na nossa capital, aqui em Belém, com a presença de bastante chuvas, bastante calor, bastante umidade, e uma região, uma única estação bem definida, né? Ou seja, o verão. Calor e umidade, o clima favorável à floresta, exatamente por causa dessa grande evapotranspiração, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente o que é. Então é um clima muito favorável à manutenção de florestas, dessa biodiversidade florestal que tem aqui na região amazônica. Aqui, floresta amazônica latifoliada, gerando muita evapotranspiração, formando grandes massas de ar que batem nas cordilheiras e etc. Aqui. Ela é latifoliada por quê? As folhas são muito grandes, e as folhas são muito grandes das árvores não por um acaso, que é para elas reterem a maior quantidade possível de água. Ou seja, as folhas sendo muito grandes, elas conseguem levar com mais facilidade entre o seu caule, né,
entre os seus galhos a quantidade de água suficiente para manter aquelas árvores frondosas muito grandes ali. Por isso que essas folhas estão grandes, né? Gerando muita evapotranspiração, ou seja, nós seres humanos, quando a gente faz algum exercício ou alguma coisa, a gente começa a suar, não é? A gente toma água, bastante água, e depois quando faz algum exercício, faz algum trabalho, a gente começa a suar, e isso daí vai meio que evaporando no nosso corpo, né? Toda essa água que está aqui dentro da gente vai evaporando através dos poros. Com as árvores acontece a mesma coisa, só que o que acontece com elas é chamado de evapotranspiração. Ou seja, o suor da árvore, suor entre aspas, é exatamente essa evapotranspiração que a gente não consegue ver de fato, mas aí está acontecendo por meio dessa troca de calor juntamente com o sol, né? Então vai evapotranspirando, assim, formando grandes massas de ar, como eu bem falei aqui. Essas grandes massas de ar, elas também são responsáveis pela própria manutenção dos rios aqui, que a gente está falando do Rio Amazonas. Ou seja, as florestas elas suam muito, sobe muito calor ali das florestas, né? E esse grande calor vai formando grandes massas de ar. Essas massas de ar elas vão para várias partes do país. Uma parte dessa ela vai para a Cordilheira dos Andes, e a Cordilheira dos Andes, por ser uma cadeia montanhosa muito alta, as nuvens elas vão lá, elas rebatem, elas voltam, se transformam na nascente e vários outros rios que vêm desembocar aqui no Atlântico, como no Marajó. Então elas nascem bem ali, mas também elas são importantes pela presença de sedimentos, então nessa região aí. E ela batendo dessa forma, ela consegue ir para outras regiões do país, como a região sul, região sudeste e principalmente São Paulo. São Paulo que tem como apelido, né, a terra da garoa. Não é terra da chuva forte, não é terra da chuva torrencial, mas sim da garoa, porque quando chega lá a massa de ar vindo da floresta amazônica, já não está com a mesma força e com a mesma potencialidade que ela tem aqui. Então ela chega ali somente com uma garoa, né, tentando manter a umidade um pouco daquela região ali. Aqui, a gente tem bastante cordilheiras, indo para a região sul e sudeste, e aqui outras regiões aqui também da Amazônia, da região norte, que é Tocantins e Rondônia, que ficam ali mais ao sul da região norte, e elas têm características vegetativas, talvez até um pouco sociais, parecidas com a região centro-oeste, principalmente essa vegetação sendo semelhante à vegetação do Cerrado, que é uma vegetação característica da região centro-oeste. Então, essas duas regiões que fazem parte da região norte, elas têm essas características presentes e muito parecidas com outras regiões do Brasil, como a região centro-oeste. E aqui a gente vai falar, também tem o Marajó, aqui, que ele tem uma vegetação litorânea, uma vegetação de mangues, que é muito mais próximo em alguns setores, em alguns lugares é muito mais próximo da região nordeste brasileira. Então tem os mangues, tem as praias, tem uma região litorânea mais próxima de outras regiões, como também a gente pode ver em Salinas, tem a Juruteua, tudo ali parece muito com outras regiões do país, mas é por causa dessa proximidade com o Oceano Atlântico principalmente. Aqui, o caminho do Amazonas, do rio Amazonas, né? A gente estava falando aqui que ele nasce na Cordilheira dos Andes, então a gente vai ver mais ou menos quando ele nasce, e a gente vai ver algumas fotos aí também, como que se dá esse rio com essa grande amplitude, esse grande volume de água, tão conhecido que é entre a gente, né? Olha aí, originário da Cordilheira dos Andes, das grandes montanhas, né? Dobramento moderno, com mais de 5.000 metros de altitude, tendo seu degelo formando as nascentes. Ou seja, esse dobramento moderno, então ele deve ter alguns milhares de anos aí, que as placas tectônicas entraram em choque, aquela parte ali se sobressaiu, né? Com esse choque ali, deve ser uma placa do Pacífico, uma placa americana aqui, americana do Sul, que eles se chocaram e subiram ali a região da Cordilheira dos Andes. Um dobramento com mais de 5.000 metros de altitude, tendo seu degelo formando as nascentes. Ou seja, as áreas mais altas da montanha, pela pressão muito alta, né? Quer dizer, por causa da pressão muito baixa dessa região de altitude aí, é mais fácil para a formação de neve, de glaciação,
Ou seja, quanto mais alto o ar, cada vez mais rarefeito, o oxigênio está mais rarefeito. Então, a formação de aspectos naturais, estando mais perto das nuvens também, as nuvens quando se condensam, dentro delas tem grandes massas de gelo, grandes massas exatamente frias. Então, quanto mais próximo as montanhas estão das nuvens e dessas massas frias, mais elas tendem a ser geladas e terem neve. Então, essas regiões aqui da Cordilheira dos Andes, elas são regiões muito geladas e muito inóspitas. Então, ali que, a partir do degelo daquela cadeia montanhosa ali, vai nascendo, vai tendo a nascente do rio Amazonas. Aí vai ver algumas imagens aí, vocês vão ver que a nascente é um riozinho de nada ali do rio Amazonas que, com o passar do tempo, né, ganhando força de outros rios, vai se tornando esse grande rio que a gente conhece. Depois ele nasce no rio Apurimac, também no Peru, no sul do Peru, e depois torna-se o rio Maranhão, entrando já aqui no Brasil, né, ali pela Bolívia, e depois ele vai se tornando o Rio Negro, que a gente conhece também aqui no Brasil. Aí o Planalto das Guianas ao norte, ele forma o Rio Solimões, que é cheio de sedimentos, então a gente vai ver uma imagem do Rio Solimões aqui, e uma imagem do Rio Negro. E a partir disso, dá-se o encontro do Rio Negro e Solimões. Rio Negro é um rio muito escuro, exatamente pelo nome dele, é um rio sendo originário dessas águas montanhosas, aí, águas geladas, águas escuras, né? E o Rio Solimões, que ele é um rio originário dessa região do Planalto, aí, que é cheio de sedimentos, então por isso essa cor mais barrenta. Então a gente vai ver numa foto, numa imagem, a união desses dois, do Rio Negro e do Rio Solimões. Aqui, o encontro do Rio Negro e Solimões em Manaus, Solimões cheio de sedimentos, como eu disse, mais as águas montanhosas do Rio Negro. Ali começa o Rio Amazonas desembocando no Marajó, no Oceano Atlântico. Ou seja, os dois rios a gente vai ver uma imagem até muito bonita, né, turística, do Rio Solimões, cheio de sedimentos, com uma coloração mais marronzada, e o Rio Negro com uma cor mais escura. Eles seguem por um trecho do rio ali sem se tocar praticamente, a gente consegue ver a diferença bem clara entre os dois rios, até eles se unirem de fato e tornarem-se como o rio Amazonas que a gente conhece, que ele só vai desembocar ali na foz do rio, lá no Amazonas, chegando assim ao Atlântico. E essa junção também das águas dos mares, junto com a água do rio, provoca um evento turístico muito grande que é a Pororoca, aqui na região do Pará, que atrai surfistas, atrai turistas. Para cá é exatamente isso, é o encontro dos mares, quando o Oceano Atlântico está ali passando por águas mais revoltas, elas conseguem chegar aqui nos rios, no Rio Amazonas, formando assim a Pororoca, que é aquelas ondas muito grandes mesmo, que vão varrendo ali a área de terra firme próximo, né, as matas ciliares ali próximo do Rio Amazonas, que atrai muitos turistas. É um cartão postal dessa região aí, a Pororoca, que é presente no Rio Amazonas. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a região norte. Espero que vocês tenham entendido. Se puderem copiar também vai ser muito bom. E que vocês estejam bem e que tenham um ótimo dia.